Entendi. O David Lacerda, ele usa muito essa questão emocional, né, para fazer as revelações. O senhor aprendeu isso também? O que acontece? Eu não tenho, né? Não sou formado em psicanálise, não sou formado em análise comportamental. Na verdade, eu não tenho esse tipo de formação. Eu, na verdade, com 4 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o mundo espiritual. E devido meus 4 anos, a gente não vai entender que a gente tem esse dom. Então, eu tive que trabalhar esse dom, lapidar esse dom, né, dentro de mim. Então, não tenho isso, não trabalho com inteligência emocional, psicanálise, essas coisas, não tenho esse tipo de formação. Se o pastor David, eu vi na outra entrevista que ele falou que isso ajuda muito ele, acredito que pode ser uma ferramenta no desenvolvimento do dom dele. Mas toda ferramenta, né, que de igual forma for bem utilizada para o reino de Deus, amém. Desde que seja tudo pela graça do Senhor Jesus, não é verdade? É verdade. O senhor falou agora que alguns espíritas lhe ajudaram, né, a montar a igreja, a custear, a ofertar na sua obra, e agora o senhor falou que aos 4 anos teve essa experiência, e a gente pode interpretar como uma certa mediunidade. O senhor já foi espírita também, pastor? Não, não. Não. Não passou por lá? Não, não. Conheci pessoas, mas Sim. nunca tive vontade, não. Por exemplo, quando eu era adolescente, que eu estava envolvido no tráfico, muitos amigos foram para o centro espírita, né, para a questão de fechar corpo, essas coisas. Eu nunca me levei para esse lado. Fui capoeirista também, mas também nunca me levei para esse lado. Nunca gostei da cultura deles, nunca gostei da forma de cultuar. Não tenho nada contra eles nesse requisito, da forma de cultuar. Porém, como eu não faço acepção de pessoas de maneira alguma, eu acho que, né, como eu falei e repito aqui, a religião é o amor, de alguma forma, indiretamente, eu estava em uma igreja na cidade de Contagem e eu entreguei uma revelação para um senhor e falei com ele de uns papéis que estava agarrado na Receita Federal e que dentro de 15 dias esses papéis sairiam. E no final do culto ele me procurou e falou: pastor, só se for Deus mesmo. Por quê? Não tem condição nenhuma desses papéis sair. Né? Não tem condição. Eu falei, ó, se Deus falou, vamos esperar. Se foi ele mesmo, vamos esperar, ué. Amém? Uhum. Eu falei assim, olha, eu sei que Deus me usa, então vamos aguardar. Menos de uma semana, os papéis saíram. As 2 empresas dele foram desbloqueadas. Ele me liga depois de mais uma semana e falou comigo: pastor, como que o senhor está vindo no culto aqui? Eu falei: eu estou indo de Uber. Ele falou assim: o senhor não tem carro? Eu falei: não. Ele falou: então eu vou alugar um carro, vou deixar com você por um período, depois eu vou te dar um carro. Aí eu falei: uai, amém. Nisso, eu fiquei andando de um carro alugado por ele e não sabia também que a religião dele era o espiritismo. E com o tempo ele me revelou isso, que ele ia nos cultos ali porque ele identificava demais e gostava dos cultos, da forma do trabalho, que era o culto ali. E depois, ele foi, me entregou esse carro, me abençoou esse carro, e me despediu também, falou comigo: agora eu vou ir para o Rio de Janeiro, né, morar com a minha esposa lá no Rio de Janeiro, mas vamos manter a nossa aliança aí, gosto muito de você, sempre me liga, pede oração, às vezes vejo algumas postagens dele, sim, na religião dele lá, mas também não critico, não tento de alguma forma mudar a cabeça dele ou convencer ele a estar na mesma religião que eu estou, e eu procuro ser bênção para aquela pessoa naquele momento que ela me procura. E com isso, ele falou assim: eu quero fazer uma oferta na sua igreja. Oi, aqui é o Israel invadindo o vídeo rapidinho, só para fazer um comunicado rápido. Se você chegou até esse ponto do vídeo é porque você está gostando desse conteúdo. Por essa razão, eu queria te fazer um único pedido. Se inscreve neste canal e ativa as notificações para sempre que a gente publicar um vídeo novo como este, você ser informado, tá bom? Muito rápido, muito simples, só clica em se inscrever e ativa as notificações. Também deixa o teu joinha, ajuda bastante. Vamos lá, vamos terminar o vídeo? Vamos embora. E eu procuro ser bênção para aquela pessoa naquele momento que ela me procura. E com isso, ele falou assim: eu quero fazer uma oferta na sua igreja. Estou vendo que você está montando a sua igreja e eu queria te ajudar. O que eu posso te ajudar? Eu falei: aquilo que o senhor sentiu no seu coração. Ele falou: então vamos no centro de Belo Horizonte, que eu quero abençoar. Aí fomos no centro de Belo Horizonte, ele comprou um teclado. E uma coisa, Israel, que eu fiquei... Isso aqui eu vou falar aqui, e os cristãos têm que aprender isso. Eu falo que muitos pastores têm que aprender isso, sabe? Porque há muita perca de união entre pastores. Por quê? A igreja evangélica, ela não abraça outra igreja que está começando. Isso é fato. Se tem uma igreja pequena ali começando, o pastor não vai ali estender a mão. Tem uma igreja grande, ela não vai estender a mão. Então, o que acontece? O espiritismo, eles já são da caridade.
eles procuram sempre estar abençoando uns aos outros. Você vê que na rede social você não vê eles debatendo um com o outro, mas você vai ver um cristão sempre criticando um ao outro, que eu acho que deveria abraçar, se abraçar. Que eu acho que é isso que não deveria amar. Poxa, espera aí, o pastor está começando ali, vou ajudar ele. O que ele fez? Ele me levou para o centro da cidade, viu, querido? Não foi para o centro, o centro da cidade, levou numa loja de artigo de som. Chegou lá, ele comprou um teclado novo. Eu falei eu ainda falei para ele assim, ó, vamos ver se a gente consegue achar um mais barato. Ele falou, não, se a gente tem que colocar algo, a gente tem que colocar o melhor. Quando a gente chegamos na loja, ele falou assim, olha o teclado que você quer comprar. Eu fui num teclado que ele custava em torno de, em média, de R$1.500. Aí ele falou assim com o rapaz que estava nos atendendo, esse é o melhor? O rapaz falou assim, não, o melhor está lá em cima. Ele falou, então nós vamos no melhor. Porque nós temos que colocar lá dentro, daquele lugar, o melhor. Aí eu peguei, fui lá em cima, ele comprou um teclado que custava quase R$4.000. Aí o teclado não viu o pé. Aí eu falei assim, quanto é o pé? O cara falou, tem um de 70. Ele falou, é o melhor? Ele falou, não, o melhor é de 180. Ele falou, então nós vamos levar o de 180. Então ali ele foi comprando violão, teclado, foi comprando alguns cabos, porque ele falou, eu quero o melhor para ele aqui, porque esse homem foi bênção na minha vida no momento que eu precisei. Ele usou de muita caridade para comigo. Aí peguei, ele também comprou um projetor para a nossa igreja na época. Então, assim, o coração dessas pessoas que seguem essa crença, essa religião, eu tenho percebido que eles têm um coração voluntário para ajudar. Um outro episódio, nós precisávamos do som, não tinha o som. Eu comecei a igreja pela fé. Não tinha nada, irmão, nem cadeira. Eu falei, Deus, eu estou começando. Se o Senhor mesmo me deu essa direção, o Senhor vai vir comigo. Aí, eu estava em casa, chegamos em casa bem tarde, eu e minha esposa, nós estávamos jantando, e de repente meu telefone começou a vibrar. Aí eu peguei e fui atender uma senhora do outro lado gritando, socorro. Pastor, pelo amor de Deus, olha para mim, eu não estou aguentando, estou quase tirando a minha vida. Pelo amor de Deus, eu falei, não, filha, calma aí, vamos orar. Aí ela falou assim, tem como o senhor ir no monte, você e sua esposa comigo no monte? Eu orei para minha esposa falou assim, vamos, é uma vida, né? Vamos lá. Eu falei, então, não, vamos para hora, então. Fomos para o monte, chegamos lá, ela chegou de carro lá, atendemos ela, começou a chover, fomos dentro do carro com ela, minha esposa, e começamos a orar por ela. E no final ela falou, pastor, eu vi que você está precisando de um som. Falei, sim. Ela falou, pegou e deu o cartão à minha esposa, o cartão dela, outra pessoa espírita. Deu o cartão à minha esposa e falou assim, vai lá, compra todo o som que você precisa. Parcela da quantidade que você puder parcelar, que eu vou pagar esse som. Então, assim, eu tenho visto que essas pessoas, elas têm estendido a mão. No momento que eu mais precisei, foi essas pessoas que mais estenderam a mão para mim, mais que abençoaram, mais que usaram de caridade e ofertaram na minha vida.